Olá, boa noite. Sejam todos muito bem-vindos ao canal Embarque Imediato, trazendo as últimas notícias do mundo rodoviário. O Tribunal de Justiça de São Paulo rejeitou embargos de declaração opostos a acórdão de turma julgadora da 10ª Câmara de Direito Público que, por unanimidade, atendeu ao agravo de instrumentos interposto pela Artesp. Decisão que revogou a liminar em mandado de segurança concedida em primeiro grau em favor da FGS Transportadora Turística. Há poucos dias, a 10ª Câmara do TJSP derrubou liminar que determinava à Artesp que se abstivesse de exercer qualquer ato que impedisse o desempenho da atividade de fretamento da FGS Transportadora, empresa com sede em Ribeirão Preto que opera a serviço da Buser. A liminar havia sido concedida pela primeira vara de Fazenda Pública de São Paulo. No texto da decisão, contestada agora pela empresa de fretamento FGS, o Tribunal de Justiça argumentou que o serviço oferecido pela fretadora configura desnaturação do fretamento concorrendo de forma desleal com o transporte de passageiros regular. Este julgamento do recurso da Artesp ocorreu no dia 10 de junho e teve participação dos desembargadores Paulo Gazilia, o presidente, e Antônio Célcio Aguilar Cortez e Tereza Ramos Marques. Não concordando com o entendimento do TJ de São Paulo, a FGS Transportadora opôs embargos declaratórios alegando que o acórdão era omisso. No relatório do relator Paulo Galizia, em que este rejeita mais uma vez os argumentos da empresa que opera serviço da Buser, os embargos de declaração têm finalidade simples e única de completar, aclarar ou corrigir uma decisão omissa, obscura, contraditória ou que incorra em erro material. Portanto, só é admissível essa espécie recursal quando destinada a atacar especificamente um desses vícios do ato decisório e não para que se adequar a decisão ao entendimento dos embargantes, nem para o acolhimento de pretensões que refletem mero inconformismo, e menos ainda para rediscussão de matéria já resolvida. Na sequência, Galizia afirma que não se vislumbra no presente caso nenhuma das hipóteses que daria ensejo à modificação do teor da decisão embargada. O superintendente de Serviços de Transportes Rodoviários de Passageiros da NTT negou o pedido de autorização para operar mercados pleiteados pela Vila Adiana da Buser. A decisão foi publicada nesta quinta-feira, dia 18 de julho. O pedido da Vila Adiana foi negado por inobservância ao disposto nos artigos 230 e 231, no novo marco regulatório do TRIP, na Resolução NTT número 6033, de 21 de dezembro de 2023. Estes artigos são referentes à adequação dos requerimentos de licenças operacionais pendentes de análise. A Mercedes-Benz do Brasil dá mais um importante passo no rumo da eletromobilidade em veículos comerciais na América Latina. O modelo EO500U, o primeiro chassi de ônibus elétrico a baterias desenvolvido e produzido pela empresa em sua fábrica em São Bernardo do Campo, no ABC Paulista, chega ao mercado argentino. Com esse lançamento, a Mercedes-Benz Caminhões e Ônibus Argentina, subsidiária da Daimler Truck, também ingressa na era da eletromobilidade em seu país. O EO500U atende assim à crescente demanda por transporte urbano sustentável, unindo eficiência e segurança. A companhia alemã pretende liderar a transformação em direção à sustentabilidade e enfrentar os desafios do futuro por meio da visão de zero emissões, e os veículos elétricos são parte desse compromisso. Na sede do Centro de Treinamento Mercedes-Benz, em Tortuguidas, na província de Buenos Aires, foi realizado no início de julho um evento de apresentação do veículo com a presença do secretário de Transportes da Nação, Dr. Franco Mogueta. A combinação de tecnologia avançada e design inovador do ônibus elétrico da marca garante sua preparação para enfrentar os desafios do transporte urbano moderno, proporcionando uma sustentável e confiável para
as cidades do futuro. Sebastian Guizin, diretor de vendas e marketing da Marco Polo na Argentina, sublinha a importância deste avanço. O chassi de ônibus elétrico é um marco. O início de uma transformação rumo à visão de zero emissões. Concentramos todos os nossos esforços no desenvolvimento da mobilidade elétrica para enfrentar os desafios do amanhã. A cidade de São Paulo pode contar nos próximos meses com mais 9 modelos de ônibus elétricos. A informação foi confirmada pela SP Trans, a empresa que gerencia as linhas municipais da capital paulista. Apesar de mais modelos estarem sendo habilitados para as empresas de ônibus comprarem a frota, avança muito lentamente porque não há infraestrutura suficiente nas garagens e nas redes de distribuição de energia elétrica dos bairros para carregar as baterias destes veículos. De acordo com a atualização da SP Trans a pedido de reportagem, faziam parte da frota das empresas concessionárias do serviço de transporte apenas 182 ônibus com baterias até esta quinta-feira, dia 11 de julho, ou seja, apenas 7% da meta de 2,6 mil coletivos prometidos pelo prefeito Ricardo Nunes para o fim de 2024. Para alcançar a meta, é necessário multiplicar em 7 vezes o número atual. Estudos da ANTP, a Associação Nacional de Transportes Públicos, mostram que a maior parte da cidade de São Paulo é servida por redes de baixa tensão. Se nos bairros com estas redes, 50 ônibus elétricos comuns ou 20 articulados estiverem carregando ao mesmo tempo, há risco de ter um apagão em casas, hospitais e comércios, diz o trabalho dos técnicos da associação. De acordo com os mesmos estudos, são necessárias redes de média e alta tensão, além de subestações de energia nas garagens, a exemplo das que estão em estações de trem e metrô. Ainda, quanto aos novos modelos, a SP Trans informou que estão sendo analisados veículos da chinesa BYD, que tem planta em Campinas, da gaúcha Marco Polo de Caxias do Sul, da portuguesa Caetano Bus e das chinesas Ankai e Hige, e estas não possuem fábricas no Brasil. Já foram aprovados outros modelos da Marco Polo e da BYD, além de ônibus com tecnologia Eletra de São Bernardo, da Mercedes-Benz do Brasil, feitos também em São Bernardo, e da Volvo, que apesar da planta em Curitiba, é feito na Suécia. Os primeiros dias de testes de um ônibus elétrico modelo BZL da Volvo deixaram impressões positivas entre os operadores de transporte de Belo Horizonte. O veículo que está em circulação tem carroceria Marco Polo modelo Active. Os testes começaram na última segunda-feira, dia 9 de julho, e irão até o dia 8 de agosto. O veículo vai se revezar entre 4 empresas do sistema da capital mineira, ficando uma semana em cada uma dessas viações. As companhias são Viação Globo, onde o veículo está em operação atual com passageiros, Viação Sandra, São Lucas e Saritur. De acordo com os operadores, chamaram a atenção na circulação inicial do veículo resultados relacionados ao conforto para os motoristas e para os passageiros, desempenho em situações mais exigentes de operação e o consumo e rendimento de energia. Até sexta, dia 12, pela Aviação Globo, o ônibus circulou na linha SC03A, Hospital Felício Roxo ao Hospital Militar A. A partir deste sábado, dia 13 de julho, até esta terça, dia 16, as operações pela Globo estão previstas para a linha 105, Estação Central a Lourdes. O sistema de transporte de BH vai começar um processo de eletrificação da frota de ônibus. No último dia 5 de julho, o prefeito Fuad Noman sancionou uma lei que autoriza o Poder Executivo a contratar a operação de créditos com recursos do BNDES e da Caixa Econômica Federal para a aquisição de 100 novos ônibus elétricos para a frota do transporte coletivo da capital. Os recursos são do novo PAC, anunciado pelo governo federal em maio desse ano. Do total autorizado pela Câmara, 317 milhões provém do BNDES, na modalidade renovação de frota, destinados à compra dos ônibus elétricos. Com a Caixa Econômica Federal, a lei permite contratar empréstimo até o limite de 151 milhões de reais, na modalidade Periferia Viva Urbanização de Favelas.
O prefeito de Curitiba, Rafael Greca, anunciou em suas redes sociais no último sábado, dia 13 de julho, que a partir desta segunda-feira, dia 15, a linha Interbairros 1 do transporte municipal passa a contar com 6 ônibus elétricos com baterias. Os veículos são da marca BID. O início das operações será às 5h40 da manhã na Praça Nossa Senhora da Salete, ao lado da Prefeitura Solar e no campus da PUC, simultaneamente. Segundo Greca, os veículos elétricos percorrerão no sentido horário 18 km com 44 pontos de parada e no sentido anti-horário serão 19,5 km com 54 pontos de parada. O prefeito ainda informou que no pico da manhã a frequência será de um ônibus a cada 23 minutos. No entrepico, a previsão é de intervalo de 35 minutos. A linha percorre 14 bairros que circundam o centro da cidade: Centro Cívico, Bom Retiro, Mercês, Bigorrilho, Batel, Água Verde, Rebouças, Parolim, Prado Velho, PUC, Jardim Botânico, Alto da Rua 15, Hugo Lange, Alto da Glória e Juvevê. Também vai circular pela capital paranaense um 7 ônibus elétrico, mas de marca Volvo. O veículo é para a linha 863 Água Verde. A cidade de Curitiba iniciou um processo de eletrificação da frota de ônibus. Em 8 de maio, a prefeitura anunciou que foi contemplada com 380 milhões de reais para a compra de ônibus elétricos por meio da PAC Seleções, do governo federal. O recurso deve garantir 56 veículos. As compras devem ocorrer ainda neste ano de 2024 e a operação deve começar em 2025, com previsão para atender as linhas Inter 2 e Interbairros 2. A cidade ainda vai receber recursos internacionais. Agora falamos sobre as últimas ocorrências do mundo rodoviário. Nesta quarta-feira, dia 17 de julho, um ônibus foi apedrejado na Cidade de Deus, no Rio de Janeiro, durante uma operação policial na zona oeste da capital. O coletivo em questão atendia a linha 614 Del Castilho Terminal Alvorada. O sistema de transporte público também foi afetado, com 9 linhas de ônibus sofrendo desvios, sendo elas a 348 Rio Centro Candelária, 550 Cidade de Deus Gávea, 600 Taquara Sans Pena, 861 Rio das Pedras Curicica, 954 Taquara Recreio, 368 Rio Centro Candelária, 611 Del Castilho Camorim, 900 Merck Daltal, Barra da Tijuca e 990 Merck Joatinga. Um ônibus que circulava na linha 614 foi apedrejado na Cidade de Deus durante uma operação militar realizada na região. O Rio Ônibus repudia o ato de vandalismo, que só reforça a situação de violência a qualquer setor está submetido. Na manhã desta quarta-feira, de 17, um acidente envolvendo um ônibus metropolitano e uma carreta deixou cerca de 36 pessoas feridas na rodovia Fernão Dias, próximo a Brumadinho, na região metropolitana de Belo Horizonte. O incidente ocorreu por volta do quilômetro 528, no sentido São Paulo. De acordo com informações da Artérias, concessionária responsável pelo trecho, entre as vítimas, 21 tiveram ferimentos leves e foram encaminhadas para a unidade de saúde da região. Outras 15 recusaram atendimento médico. O acidente resultou em congestionamento no local, com aproximadamente 2 km de lentidão. Autoridades ainda estão apurando as causas exatas do acidente. Um acidente envolvendo um ônibus da empresa Gontijo e um caminhão deixou ao menos 4 mortos. O acidente ocorreu na manhã desta última segunda-feira, dia 15, na BR-116, próximo à cidade de Frei Inocêncio, em Minas Gerais. Segundo informações iniciais da PRF, os motoristas dos 2 veículos morreram após a colisão frontal. Por volta de 12h40, a Gontijo confirmou que um dos passageiros do ônibus também não resistiu e acabou morrendo. O total de feridos ainda não foi divulgado pelas autoridades, mas ao menos uma tinha quadro de saúde grave. Foi também confirmada a morte de uma passageira da Gontijo após ser socorrida. O ônibus partiu da cidade de Recife, em Pernambuco, na noite deste domingo, tendo destino à cidade de Belo Horizonte, capital de Minas Gerais, como destino. Segundo a empresa, o ônibus transportava 44 passageiros no momento do acidente, e após a colisão, funcionários do escritório Governador Valadares foram enviados ao local para atender os clientes. Ao todo, 7 passageiros preferiram ficar no local.
Outros 38 concordaram em passar pelo hospital de Frei Inocêncio, onde passaram por triagem. A Contígio ainda informou que está trabalhando para dar assistência aos passageiros e lamentou o ocorrido. Um vídeo mostra o exato momento em que o motorista de um ônibus de fretamento destrói um carro de passeio com coletivo. Nas imagens, o motorista da empresa Opinião Turismo de Ribeirão Pires, no ABC Paulista, dá ré várias vezes no ônibus e joga o coletivo contra o carro. Uma mulher desesperada grita enquanto um homem tenta acalmá-la. O caso ocorreu na manhã deste último dia 10 de julho, no Jardim Zaira, em Mauá, também na região do ABC. Tudo teria acontecido após uma briga. O motorista diz que foi agredido pelo dono do carro e que é seu vizinho e reclamava o profissional parava o ônibus em frente ao seu muro. Ainda na versão do motorista, o responsável pelo veículo de passeio teria desferido socos e quebrado 2 dos seus dentes. O condutor do veículo, de maior porte, ainda disse que o vizinho pegou uma pedra para atirar contra o coletivo e que tentou impedir a passagem com o carro. O motorista então disse que tomou atitude para fugir. Em nota, a Secretaria de Segurança Pública confirmou se tratar de uma briga de vizinhos. O dono do carro é um homem de 65 anos e o motorista do ônibus tem 50. O caso foi registrado como lesão corporal, dano e ameaça à 4ª DP de Mauá. Por telefone, a empresa Opinião confirmou a versão do motorista, mas diz não compactuar com violência, que vai tomar as atitudes cabíveis e que vai auxiliar nas investigações. Neste domingo, dia 14, um ônibus da linha 4316 Palmital, terminal São Benedito, foi incendiado no bairro Palmital, em Santa Luzia, na região metropolitana de Belo Horizonte. Segundo informações da Polícia Militar, o ato foi criminoso. Até o momento, ninguém foi preso. O incêndio, que começou por volta de 1 da tarde, não se limitou ao coletivo. Um carro de passeio e uma moto estacionados nas proximidades também foram consumidos pelas chamas. O condutor do veículo relatou aos policiais que estava trafegando pela Avenida Ezequiel Torres Perdigão, quando foi interceptado por 3 homens encapuzados. Eles obrigaram o motorista a parar o veículo e ordenaram que todos os passageiros descessem. Após a evacuação do ônibus, outros 5 homens entraram no coletivo. Munidos de um galão de gasolina, despejaram combustível e atearam fogo. O incêndio se alastrou rapidamente, consumindo o ônibus e os veículos próximos. A polícia militar foi acionada imediatamente após o incêndio e chegou ao local para controlar a situação e coletar depoimentos. Porém, o ônibus acabou totalmente destruído. Equipes do Corpo de Bombeiros também foram mobilizadas para combater as chamas e evitar que o incêndio se espalhasse para outras áreas. As autoridades estão conduzindo uma investigação para identificar os responsáveis pelo ataque. 5 ônibus da empresa Nossa Senhora Aparecida, que atuam no transporte público de João Pessoa, na Paraíba, foram destruídos na madrugada desta quinta-feira, dia 17, em um incêndio que ocorreu dentro da garagem, que fica no bairro Porta do Sol. Ninguém se feriu e as causas estão sendo apuradas. Segundo a companhia, os transportes na cidade não devem ser prejudicados porque serão usados veículos reservas. Funcionários contam que as chamas começaram por volta das 3 horas da madrugada em apenas um ônibus e tentaram apagar com extintores de incêndio, mas a propagação foi muito rápida e os outros 4 coletivos foram atingidos. Os bombeiros foram chamados e conseguiram controlar o incêndio em 2 horas. A Polícia Civil abriu um inquérito para apurar. No exterior, um acidente de ônibus no norte do Afeganistão deixou ao menos 17 mortos e 34 feridos. O caso ocorreu nesta terça-feira, dia 16 de julho, na província de Baghlan. Ainda não se sabe quais foram as causas do acidente. Segundo um representante da província, dentre os mortos estão 12 homens, 2 mulheres e 3 crianças. O coletivo realizava uma viagem entre a capital do país, Cabul, e a província Faryab, no norte do país, quando capotou. Acidentes de trânsito não são considerados incomuns no país, devido ao mau estado de conservação de vias após décadas de conflitos armados. Em março deste ano, 21 pessoas morreram e outras 38 ficaram feridas no sul do país após um ônibus colidir com um caminhão que realizava o transporte de combustível e com uma motocicleta.
Na tarde dessa segunda-feira, ao menos uma pessoa ficou ferida em um acidente entre um ônibus e dois caminhões na estrada PR-423, próximo da cidade de Balsa Nova, na Grande Curitiba. A concessionária Via Araucária informou que a colisão ocorreu no quilômetro 29 da rodovia. A vítima foi resgatada e levada ao Hospital do Trabalhador em Curitiba. Na manhã desta terça-feira, por volta de 11h30 da manhã, um acidente entre dois ônibus da empresa TTL e Citral Transportes e uma caminhonete deixou ao menos 12 pessoas feridas em Porto Alegre. A colisão ocorreu no quilômetro 94 da BR-290, mais conhecida como Freeway, na capital gaúcha, no sentido litoral de Porto Alegre. Todas as vítimas eram passageiros de um dos ônibus, que transportava no total 18 pessoas. A PRF informou que dentre os 12 feridos, um foi um motorista. 4 das vítimas se encontraram em estado grave. O coletivo realizava o trajeto entre Passo Fundo e Porto Alegre, quando se envolveu no acidente. As vítimas foram socorridas e a faixa da colisão foi liberada, com o trânsito de veículos sendo retomado. A Polícia Civil seguirá apurando as causas do acidente. Neste sábado, dia 13, um ônibus que fazia a linha 938V10 Jardim Vista Alegre ao metrô Barra Funda se envolveu em um acidente. Segundo informações preliminares, o motorista perdeu o controle do veículo, que colidiu com um muro na rua Rendeira, no número 165, em Brasilândia. A SP Trans informou que o programa de redução de acidentes de transporte já está investigando a ocorrência. O acidente ocorreu por volta de 5 horas da manhã, envolvendo o ônibus prefixo 16520, operado pela empresa Nortebus. Um boletim de ocorrência foi registrado para formalizar a investigação e responsabilização dos envolvidos. Felizmente, não houveram relatos de feridos. Nesta segunda-feira, um ônibus e um carro colidiram no município de São Gonçalo do Rio Abaixo, em Minas Gerais. O acidente, que aconteceu às 3h30 da tarde, não deixou feridos. O veículo trafegava uma velocidade de 70 km por hora na pista normal, enquanto um carro preto de passeio seguia pela terceira faixa. De acordo com os relatos, o carro, que também estava em baixa velocidade, cruzou repentinamente em frente ao coletivo. Em uma tentativa de evitar a colisão, o motorista do ônibus fez uma manobra brusca para a esquerda. Apesar da ação rápida, a manobra não foi o suficiente para evitar completamente a batida, mas conseguiu reduzir significativamente o impacto. Após a colisão, o motorista e os passageiros do carro conversaram brevemente. Em seguida, cada um seguiu viagem em seu respectivo veículo. Felizmente, ninguém acabou ferido. O ônibus fazia a linha de Belo Horizonte para Teófilo Otoni, com chegada prevista às 9h16. O acidente envolvendo o veículo da empresa é o segundo ocorrido no mesmo dia. Na tarde desta terça, um acidente entre um micro-ônibus e um caminhão resultou em 6 pessoas feridas na rodovia Comandante João Ribeiros de Barros, a SP-294. A colisão ocorreu entre os municípios de Iacri, em São Paulo, e Tupã, próximo ao distrito de Universo, em Tupã. O veículo transportava cerca de 3 pacientes da cidade de Oswaldo Cruz, que retornavam de um acompanhamento médico. Após a batida, 6 dos passageiros precisavam de observação médica e foram imediatamente levados para a Santa Casa de Tupã, onde permanecem internados sob cuidados. A Secretaria de Saúde de Oswaldo Cruz informou que está prestando toda a assistência necessária às vítimas do acidente. As causas estão sendo investigadas pelas autoridades competentes. A Superintendência Regional do Ministério do Trabalho e Emprego de Minas Gerais determinou que em 15 dias a Expresso Gardênia apresente um plano para pagar os direitos de cerca de 200 funcionários que foram desligados da companhia. Além disso, a empresa, que está impedida de operar linhas intermunicipais em Minas Gerais, precisa pagar Vale Alimentação, Plano de Saúde e o FGTS, que estão em atraso para 300 trabalhadores ainda empregados. As determinações ocorreram após reunião realizada neste dia 15 de julho, entre a Superintendência Regional do Ministério do Trabalho e Emprego, direção da Expresso Gardênia e sindicatos de mais de 30 cidades do sul de Minas e Federação dos Trabalhadores do Transportes. Antes de ter as linhas paralisadas pelo governo mineiro, a companhia tinha 500 funcionários, agora são cerca de 300. A recuperação judicial da Gardênia se arrasta desde 2020. Em fevereiro de 2022, os credores aprovaram uma proposta da empresa para tentar se reerguer.
A nova Itapemirim aumentou consideravelmente sua arrecadação após o arrendamento pela Suzantur. Em relatório enviado à primeira vara de falências e recuperações judiciais da comarca de São Paulo pela XM Partners, a administradora judicial do grupo Itapemirim, pode-se ler que a receita bruta da empresa saltou de R$ 1.126.271 de março de 2023 para R$ 16.427.564 em maio de 2024. O documento aponta ainda que o número de funcionários cresceu expressivamente no período, passando de 69 motoristas em março de 2023 para 415 em junho de 2024, com um total de 629 funcionários em toda a empresa. A frota de ônibus é outro destaque do relatório produzido pela XM Partners. Eram 48 veículos no início da operação pela Suzantur e agora são 152, com 70 novos ônibus comprados em 2024. No cômputo total da nova Itapemirim alcançou R$ 154.274.133,11, com uma média mensal acima de R$ 16 milhões nos últimos 6 meses. Atualmente, a empresa atua em 17 estados e 215 municípios, com 61 linhas rodoviárias, sendo 17 da aviação Itapemirim e 44 da Caiçara. O total de passageiros transportados em março de 2023 e maio de 2024 bateu em 840.347, incluindo 59.758 com gratuidade integral. Já entre agosto de 2022 e maio de 2024, o faturamento com arrendamento totalizou R$ 4.468.465,56. No dia 31 de agosto, das 8 da manhã às 5 da tarde, o ginásio poliesportivo Gilberto Leles Pedrosa, em Santa Cruz da Serra, em Duque de Caxias, será palco da primeira ExpoBus RJ, um evento que promete ser o maior do segmento de transporte coletivo do Rio de Janeiro e um dos maiores do país. Com mais de 35 ônibus já inscritos para exposição, a feira reunirá apaixonados por ônibus, profissionais do setor e o público em geral para um dia repleto de atrações e atividades. Importantes empresas de transporte como Transporte Paranapuã, Única Petrópolis, Grupo Redentor, Expresso Recreio, Viação Cidade do Aço, Solazer Turismo, Breda Rio Transportes confirmaram presença no evento. A exposição contará com uma ampla variedade de ônibus, desde modelos antigos que remetem à história do transporte coletivo até veículos modernos que representam o futuro do setor. Pensado para toda a família, o evento oferecerá a entrada franca e uma série de atividades para crianças e adultos. Áreas de alimentação estarão disponíveis para garantir o conforto dos visitantes e diversas atrações, incluindo sorteios e brincadeiras, garantindo diversão a todos. A mostra de ônibus proporcionará uma verdadeira viagem pela história e evolução do transporte coletivo, permitindo que os visitantes conheçam de perto os veículos que fazem parte do cotidiano e descubram as novidades do setor. Para mais detalhes sobre a primeira ExpoBus RJ, os interessados podem entrar em contato pelo e-mail expobusrj2024@expobusrj.com ou através do Instagram oficial do evento www.instagram.com/expobusrj. Não perca esta oportunidade de participar de um evento que promete ser um marco no setor de transporte coletivo, reunindo história, inovação e entretenimento em um só lugar. A equipe de fiscalização do DETRO-RJ e o Conselho Estadual para a Política de Integração da Pessoa com Deficiência, representado pelo conselheiro Charles de Souza, estiveram durante toda esta manhã no terminal rodoviário Alex Novelino, em Cabo Frio, e no terminal rodoviário de Araruama. A operação é feita regularmente para fiscalizar o transporte regular de passageiros intermunicipal e assegurar que a lei esteja sendo cumprida, garantindo os direitos de pessoas com deficiência ou com mobilidade reduzida. Mais de 20 veículos foram abordados e 6 recolhidos após serem flagrados portando o selo de autorização de tráfego vencido e por descumprir as normas de acessibilidade. Cada veículo apresente
Caso algum veículo apresente alguma irregularidade, você pode registrar sua queixa no ouvidoria do DTRJ através do número 21 3883 4141 ou no portal Ouve RJ pelo site www.rj.gov.br/ouverj. E vem novidade na área. A Marco Polo, posicionada entre as principais desenvolvedoras de soluções de mobilidade no mundo, segue com ações para fortalecer a presença da companhia em outros continentes. Neste mês, a empresa anuncia a chegada da geração 8 dos veículos rodoviários à África do Sul, com mais de 30 unidades já em produção para atender à demanda da região. Nos últimos anos, realizamos vendas importantes dos modelos New G7 para empresas da região. Para dar continuidade ao nosso crescimento e oferecer os mais avançados modelos disponíveis, estamos lançando o G8 para ampliar nossa participação no segmento de rodoviários. Analisa José Luiz Moraes Goes, diretor de Operações Internacionais e Comercial de Mercado Externo da Marco Polo. A região africana é o segundo maior mercado para Marco Polo, superado apenas pela América Latina. Em 2023, o market share da companhia da África do Sul foi de 48%, um avanço considerável em comparação ao ano de 2020, quando a participação de mercado representava 24%. No ano passado, a Marco Polo África do Sul faturou 362 unidades e para 2024 a previsão é de mais de 400 veículos. O Prosper, primeiro veículo leve sobre trilhos da Marco Polo Rail, inicia operações neste mês de julho no trem do Pampa de Santana do Livramento, da Giordani Turismo. O modelo é um trem 100% nacional, com tecnologia de ponta que vai percorrer o trajeto de 20 km entre estações de Santana do Livramento e Palomas. No trem do Pampa de Santana do Livramento, a cultura, a música e os vinhos e as paisagens se encontram para criar uma experiência memorável. O passeio vai permitir viver uma experiência imersiva na fascinante, rica e tradicional cultura do Rio Grande do Sul. Durante o percurso será possível apreciar a paisagem deslumbrante dos Pampas, com suas extensas planícies verdejantes e horizontes infinitos, ao som de músicas clássicas gaúchas em uma atmosfera festiva e contagiante. Também haverá a degustação dos vinhos produzidos na região da Campanha, famosa por suas vinícolas de alta qualidade. A Buscar já tem presença confirmada na Latibus Transpúblico 2024, feira latino-americana de transporte realizada entre 6 e 8 de agosto na São Paulo Expo em São Paulo. Além dos modelos VistaBus 345 e 365 da família NB1, a Buscar vai apresentar novidades para o segmento, o que já é esperado pelo mercado de ônibus rodoviários. Nesta sexta-feira, diante das imagens divulgadas, o site Diário do Transporte tentou uma posição oficial do Buscar, porém que não acabou tendo resposta. No estande da Buscar, a empresa vai expor os veículos da família NB1, premiada internacionalmente, com o selo da excelência de design. O diretor comercial da Buscar, Paulo Corso, destaca a importância do evento para as empresas do setor. Ainda segundo Corso, a expectativa é atrair um grande número de visitantes para o evento. O evento realizado pela OTM Editora contará com expositores da indústria de ônibus, autopeças, acessórios, operadores de transporte e provedores de tecnologia, além do seminário NTU, que discutirá os temas mais relevantes da atualidade. Mais de 200 pessoas se inscreveram para participar do Encontro de Busólogos Guanabara em Juiz de Fora, que ocorrerá no dia 24 de agosto. Diante do sucesso das inscrições, a Guanabara decidiu antecipar o encerramento das inscrições para o dia 15 deste mês. Agora a empresa selecionará os participantes e criará um grupo no WhatsApp para manter todos informados sobre as próximas orientações.
Por isso, é fundamental que os inscritos preencham corretamente o formulário com o número de celular com WhatsApp. O encontro de busólogos Guanabara, tradicionalmente realizado na sede da empresa em Fortaleza, no Ceará, desde 2009, expandiu sua abrangência em 2023 para Brasília, no Distrito Federal. Agora, em 2024, o evento chega em Minas Gerais, reforçando a paixão e o entusiasmo dos busólogos por todas as regiões do país. Para facilitar a participação, a Guanabara oferecerá transporte gratuito do Rio de Janeiro até a garagem em Juiz de Fora. Os interessados devem se deslocar até o Rio, de onde partirão às 6 da manhã, com chegada prevista em Juiz de Fora entre 9 e 9h30 da manhã. Além do transporte gratuito de ida, a empresa oferecerá a cortesia de volta para casa aos que viajarem com a Guanabara até o Rio. O busólogo que for até o Rio de Janeiro fazer conexão com transporte gratuito para Juiz de Fora pode viajar de Guanabara pagando menos, comprando sua passagem através do site Ônibus e Transporte, que está oferecendo um cupom exclusivo que concede desconto nas linhas das empresas Útil, Sampaio, Brisa, Real Expresso e Rápido Federal, que foram unificadas à marca Guanabara. Basta acessar o site www.viagemguanabara.com.br e utilizar o cupom VIAJAR10. Os selecionados para o encontro de busólogos Guanabara ganharão uma camiseta personalizada do evento e terão a chance de participar de sorteios do dia do encontro. A Guanabara espera proporcionar uma experiência única para todos os amantes de ônibus no Sudeste. Para mais informações, é só acessar o site Ônibus e Transporte ou a página Ônibus MSC. Pela segunda vez em 2024, a Prefeitura de Gramado aprovou um repasse financeiro para cobrir o déficit no transporte público da cidade. Em uma votação realizada na última segunda-feira, dia 8 de julho, os vereadores aprovaram um subsídio de R$ 488 mil para compensar a queda da receita ocorrida entre fevereiro e março deste ano. A medida, segundo os vereadores da região das Hortênsias, é essencial para garantir a continuidade do serviço de transporte público na cidade. Este é o segundo auxílio financeiro concedido à empresa que opera o transporte em Gramado neste ano. Anteriormente, no final de abril, a Prefeitura aprovou um projeto de repasse de R$ 594 mil para cobrir o déficit registrado entre dezembro do ano passado e janeiro deste ano. Com os dois repasses, a soma ultrapassou R$ 1 milhão. Os valores transferidos têm a finalidade de cobrir diversas despesas operacionais como contribuições previdenciárias, verbas trabalhistas, recolhimentos para o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço do FGTS, pagamento de tributos federais, estaduais e municipais, além de pagamentos a fornecedores de dívidas bancárias. A empresa beneficiada com repasses é a Gramado Turismo, responsável pela operação do transporte público na cidade. De acordo com as exigências dos projetos aprovados, a empresa deve prestar contas do uso dos recursos recebidos no prazo de até 60 dias a partir do recebimento do valor. A Prefeitura de Lucas do Rio Verde, no Mato Grosso, terá de suspender o processo de licitação para a concessão do transporte coletivo. A interrupção do processo foi determinada pelo Tribunal de Contas do Estado do Mato Grosso, para que irregularidades no certame podem inviabilizar o resultado da contratação mais vantajosa, inclusive em relação aos preços das tarifas. Para o relator do processo, os órgãos de contas, a continuidade da licitação pode representar risco de prejuízo ao interesse público. O edital foi lançado em maio deste ano e marcava a sessão pública para a abertura das propostas para o dia 9 de julho. E para finalizar, uma última notícia. A Aviação Águia Branca, empresa de transporte rodoviário de passageiros do Grupo Águia Branca, irá distribuir cupom de desconto e mimos durante o Festival Nacional de Forró de Itaúnas, no Espírito Santo. O evento acontece entre os dias 20 e 27 de julho, nas vilas de Itaúna, e tem a Aviação Águia Branca como patrocinadora. Para suprir a demanda de passageiros, foi iniciada uma linha especial entre Belo Horizonte e Itaúnas,
que operará por tempo limitado para cobrir os dias do festival. As passagens já estão disponíveis para venda nos canais da marca. A primeira viagem no novo trecho será hoje, no dia 18 de julho. Além disso, para facilitar o deslocamento de turistas de fora do estado, a linha que liga Vitória a Itaúnas ganhou um ponto de embarque no aeroporto Eurico Aguiar Salles. Lá, os passageiros terão uma agência da aviação para a compra de passagem. Serão disponibilizadas diversas opções de horário. A festa não fica completa sem as já tradicionais apresentações de forró durante o embarque dos passageiros que vão a Itaúnas. Neste ano, as exibições ocorrem na rodoviária no dia 19 de julho e no aeroporto em 20 de julho. Quem vai comandar o forró é o músico Gil Moura e sua banda. Depois de animar a festa dos passageiros, os músicos seguem para Itaúnas de ônibus Águia Branca. A edição deste ano do FemFit conta com mais de 80 atrações e programações 24 horas, com oficinas exclusivas de formação em música, dança, empreendedorismo e cultura popular durante o dia e apresentações especiais ao longo da noite. O festival atua há mais de 20 anos estimulando a produção de renovação musical de forró, pé de serra e foi palco para a revelação dos grupos como Fala Mansa, Rastapé e Trio Virgulino. O festival conta com uma linha exclusiva para a região, que sai de Vitória e vai para a Vila de Itaúnas. Inaugurado pela Aviação Águia Branca em 2021, permite que os passageiros cheguem à festa com muito mais conforto e praticidade. E essas foram as últimas notícias e informações ocorrentes do mundo rodoviário. Não se esqueçam que em breve traremos mais notícias e informações somente aqui para você. Espero que tenham gostado do vídeo, uma boa noite para todos e até a próxima.